Olá, o TCE na TV está no ar, programa que é transmitido pelas TVs APRP, Alese, Câmara de Aracaju, além da rádio web da Corte de Contas Sergipana. Confira comigo os destaques de hoje. Educação em evidência. Representantes do Tribunal de Contas do Estado visitam o município de Estância para lançar projeto que pretende melhorar a qualidade do ensino básico. Luto no TCE. Morre aos 72 anos de idade o procurador aposentado do Ministério Público Especial de Contas, Carlos Valdemar Rezende Machado. Inovações tecnológicas. Diretoria de Modernização e Tecnologia apresenta novos projetos para ampliar a eficiência operacional no exercício do controle externo. Fiscalização e controle. O balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, o assunto em pauta é a crise financeira que passa a Universidade Federal de Sergipe. O bate-papo é com o coordenador-geral do Sintufes, Fábio dos Santos. Essas são as nossas manchetes, então fique com a gente. O TCE na TV começou. E a gente começa esta edição falando da visita de representantes do Tribunal de Contas do Estado ao município de Estância, região centro-sul de Sergipe. Na ocasião, foi lançado o projeto Educação Compromisso de Todos, que pretende melhorar a qualidade do ensino básico. Confira os detalhes na reportagem. Antes do lançamento, a conselheira Suzana Azevedo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, visitou as instalações da Escola Municipal Dom José Bezerra Coutinho, acompanhada do Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. Na sala de aula, a conselheira conversou com alunos e professores sobre a proposta do projeto que pretende melhorar a qualidade da educação básica do município. O Tribunal de Contas vai se colocar não só como fiscalizador, mas como um parceiro na consecução desse objetivo, trazendo toda a expertise, digamos assim, que o Tribunal de Contas tem em relação a essas fiscalizações, não só da aplicação dos recursos públicos, mas também todas as experiências vitoriosas em outros lugares em relação à educação, enfim, manejar, chegando junto nesse projeto piloto no município de Estância, para que os resultados efetivamente ocorram. Que acho que o que a sociedade quer é não só a aplicação de recursos públicos, isso é importante, mas que efetivamente os alunos da rede pública estadual e municipal possam estar aprendendo e tendo bons resultados. E é isso que o Tribunal de Contas quer. Na solenidade de lançamento que aconteceu na Câmara de Vereadores de Estância, a conselheira, que é idealizadora do projeto, citou o resultado do IDEB em 2015, em que Sergipe aparece com o pior índice de desenvolvimento na educação básica, como um dos fatores que determinaram a criação do projeto, intitulado Educação Compromisso de Todos. O primeiro passo será o diagnóstico atualizado da educação no município. Iniciamos por Estância, por ser uma cidade que é o berço da cultura, uma cidade onde existem 46 escolas municipais, onde nós vamos atuar primeiro em uma grande auditoria, uma auditoria em todas as fases educacionais, como a questão das escolas, a questão do aprendizado, tudo, enfim. Nós vamos fazer principalmente um diagnóstico da situação hoje no sentido de educação no município de Estância, e daí nós vamos partir junto com os professores, junto com o gestor municipal, junto com as escolas públicas estaduais também, e vamos começar um trabalho. É um trabalho que nós estamos plantando agora, vamos colher no futuro, mas como todos disseram, o amanhã começa hoje, e esse trabalho eu espero que realmente o Tribunal de Contas, como órgão de controle e fiscalização, ele possa cobrar principalmente a eficiência nas ações de educação. Estância foi o município escolhido para dar início ao projeto depois de um episódio de violência em que o estudante foi baleado dentro da escola. Na ocasião do lançamento, o prefeito destacou a iniciativa do TCE e lembrou que a questão da segurança pública tem influência direta na qualidade do ensino. Houve uma falha lá atrás que hoje nós precisamos ter esse aparato, de segurança para que os nossos alunos possam se sentir protegidos, mas isso é fato, isso é realidade, a gente não pode fugir desse contexto. Por isso, nós teremos até o dia 30
deste mês, agora de agosto, estamos aí já finalizando um projeto de segurança pública para as nossas escolas, que aí envolve a questão da ronda escolar. Estamos aí capacitando aqueles que queiram, aqueles guardas municipais que queiram realmente fazer parte da ronda escolar, para que nós possamos oferecer um pouco mais de segurança. Além de membros da Corte de Contas sergipana, agentes de segurança pública e parlamentares, diversos professores da rede municipal de ensino também participaram do lançamento do projeto, que pode significar uma nova fase da educação em Sergipe. Tá de parabéns o presidente Clóvis Barbosa, né? A conselheira Suzana aí, que abraçou esse projeto e acreditou que é possível a mudança na escola pública, na educação pública. E dizer que o Sintese, né, jamais vai deixar de acompanhar esse projeto, né, e de estar orientando os professores para essa mudança. Nós esperamos que dê certo, não só na administração do prefeito Gilson Andrade, mas que esse projeto ele possa se estender em outros municípios também. A seguir, TCE de Sergipe de luto com o falecimento do procurador aposentado do Ministério Público Especial de Contas, Carlos Valdemar Machado. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana no TCE. Não saia daí, a gente vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta e a gente destaca agora o falecimento do procurador aposentado do Ministério Público de Contas junto ao TCE, Carlos Valdemar Machado. O assunto é uma das manchetes de hoje do Giro de Informações. Procurador aposentado do Ministério Público de Contas, Carlos Valdemar Rezende Machado, faleceu em São Paulo no último dia 14. Carlos Valdemar ingressou no Ministério Público de Contas em junho de 1973 e se aposentou em outubro de 2014, aos 70 anos. O procurador ganhou destaque nacional, ocupando a vice-presidência da Associação dos Membros do Ministério Público de Contas. Ao saber do falecimento, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, decretou luto oficial de 3 dias no TCE e destacou a trajetória do procurador. Uma grande perda, não somente para o Tribunal de Contas, onde ele passou muitos anos prestando aqui relevantes serviços, mas para o próprio Estado de Sergipe. O doutor Carlos Valdemar, um homem digno, homem de um conhecimento jurídico muito grande, e durante sua passagem aqui no tribunal, como eu disse, além do relevante serviço que ele prestou e também a amizade que ele deixou aqui registrada entre os servidores, os conselheiros e os membros do Ministério Público de Contas. 31 anos de muita colaboração, de muita dedicação, de muito comprometimento com a causa do controle externo. O Ministério Público de Contas perde uma referência, perde um líder e todos os procuradores perdem um grande amigo. E só temos a lamentar a perda desse grande homem, esse grande servidor público que nos deixou segunda-feira. O diretor de Modernização e Tecnologia do TCE, Cláudio Luiz da Silva, apresentou a membros do colegiado e procuradores do Ministério Público de Contas as novidades desenvolvidas pela Diretoria de Modernização, que vão permitir mais eficiência nos processos da Corte de Contas sergipana.
Foram apresentadas ferramentas como o Sagres, que é o novo sistema de captura de informação dos jurisdicionados, a integração com a esfera estadual por meio de fibra ótica, a implementação do processo eletrônico e o sistema de planejamento, execução e controle de auditoria. Na próxima sexta-feira, dia 25, às 9 horas da manhã, o Tribunal de Contas do Estado vai promover a terceira palestra do Fórum por um Brasil Ético, O Dinheiro Público é da Sua Conta. Desta vez, o jurista José Eduardo Cardoso vai proferir a palestra intitulada A Crise do Estado de Direito e o Conflito entre Poderes. As inscrições estão abertas no endereço eletrônico www.tce.gov.br/ecojan. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço semanal dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Esta semana foram julgados 3 processos na sessão da primeira Câmara. Na pauta, contratos de obras e serviços. Na sessão da segunda Câmara, 2 processos foram julgados. Na pauta, aposentadorias. Na sessão do Pleno, o colegiado votou 2 processos e 1 protocolo. Entre os assuntos, representação e recurso de reconsideração. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o bate-papo de hoje é com o coordenador-geral do Sintufes, Fábio dos Santos. Em destaque, a crise econômica que vive a Universidade Federal de Sergipe. A gente volta já. A Universidade Federal de Sergipe vive hoje uma das maiores crises econômicas da sua história. E o motivo são os cortes de repasse financeiro pelo governo federal. E o nosso bate-papo de hoje, no quadro Entrevista, é com o coordenador-geral do Sintufes, Fábio dos Santos. Acompanhe. Recentemente acendeu a luz amarela, não, a luz vermelha. O fechamento de uma universidade, uma das mais importantes do país. Acendeu também o alerta nas universidades públicas que já vivem uma realidade de crise. O Fábio dos Santos, que é coordenador-geral do Sintufes, está aqui para falar sobre essa realidade da nossa Universidade Federal de Sergipe. Fábio, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Vamos fazer antes um histórico, né? Contextualizar a realidade de hoje. Está em crise a Universidade Federal? Tá, a Universidade Federal está em crise financeira, na verdade, desde o início do ano, né? Lembrando que no final do ano passado nós já entramos numa greve que durou em torno de 45 dias, porque a gente já previa esses cortes, né? Porque o que o governo aprovou em dezembro como emenda constitucional 95 já prevê esse congelamento dos recursos das políticas sociais, inclusive da educação, por 20 anos. Então a gente já sabia que esse recurso não seria suficiente para manter a nossa universidade funcionando com qualidade. O que acontece é que, a partir de março desse ano, o governo anunciou um corte de em torno de 55% dos recursos da universidade, 40% de recurso de capital, 15% de recurso de custeio, e em abril anunciou um novo corte de 4,6 bilhões de reais da educação pública. Então, e de lá para cá, vários reitores já foram anunciando o tamanho desses cortes, que isso impactaria mais na frente num processo de contenção de pagamento de contas de insumos básicos como água, telefone, energia elétrica, que são básicos para a gente poder funcionar, serviços que hoje são terceirizados como segurança, como limpeza, né, manutenção dos serviços da universidade,
podem paralisar a partir do segundo semestre. E aí, do início agora do segundo semestre, nós começamos a pressionar o reitor para que ele publicizasse para todo mundo as contas da universidade para a gente entender de fato o que estava acontecendo. E aí foi quando, nacionalmente, a gente conseguiu organizar uma grande paralisação no dia 2 de agosto. No dia 1º, a gente fez uma coletiva de imprensa para anunciar publicamente. Isso aconteceu em todos os estados do país, né, porque a crise é das universidades públicas pela contenção, pelo contingenciamento de recursos. E a gente conseguiu somar forças aí com todos os técnicos, professores e estudantes da universidade em defesa da universidade pública. Nós não estamos querendo o fechamento, é muito pelo contrário, nós estamos fazendo uma luta em defesa da nossa universidade, que ainda é pública. E eu até conversava com o Fábio, o inimigo agora é outro, né? Antes havia, em alguns momentos, atritos com a própria direção, a própria reitoria, por estratégias. Hoje não, hoje a própria reitoria publiciza essa situação de crise e é todo mundo junto para tentar encontrar uma alternativa. Você sonha com que alternativa? Então, veja, depois da última manifestação que nós fizemos, a reitoria veio a público, comprovou o recurso que existia em caixa através de uma planilha, que não deu para entender muita coisa, mas a gente já reivindicou que na próxima sexta, dia 11, que também é um novo dia, de atividades de mobilização em defesa da universidade pública em todo o país. A reitoria já confirmou que vai estar fazendo um debate público no auditório e a gente vai convocar toda a comunidade acadêmica e universitária para debater esses recursos, porque eles mostraram que realmente só tem recurso para pagar até agosto. Então, a partir de setembro, a universidade não tem recursos para funcionar, para pagar esses insumos básicos. Então, qual vai ser a alternativa colocada? Segundo o reitor, está buscando apoio parlamentar, né? Mas, inclusive, também está pressionando o MEC, mas ele, como administrador, não é suficiente. Então, a gente está fazendo uma grande pressão a nível nacional. E aqui também a gente espera que os parlamentares façam a defesa, que os recursos sejam devolvidos. Veja, a gente não está pedindo mais recursos para a educação, estamos numa defensiva de que se devolvam os recursos que foram orçados em 2016 para que em 2017 a nossa universidade sobreviva, porque a gente sabe que há uma pretensão aí de alguns parlamentares, inclusive do governo federal, de cobrar taxas de anuidade para a universidade funcionar, cobrar para o estudante, cobrar mensalidade para o estudante de graduação, cobrar a mensalidade do estudante de mestrado e de doutorado. Então a via que a gente está percebendo do governo é deixar sem recurso para justificar um fechamento e depois a fazer uma abertura com a cobrança de mensalidades. Então, antes que isso aconteça, é necessário uma intensa mobilização da comunidade em defesa de privatização. Né? Cobrança, ou talvez, quem sabe, aparece uma PPP, alguém inventa uma PPP para a educação, que é uma parceria público-privada. Então, a situação é dramática nesse momento. Preocupou vocês o fechamento da Universidade do Rio de Janeiro? Com certeza. Foi o estalo para todo mundo dizer, opa, agora a gente tem que realmente pressionar os reitores, porque ainda que pareça que é uma realidade diferente, porque é uma universidade estadual, 70% dos recursos das universidades estaduais vêm do governo federal. Então, se 70% vinham do governo federal e 55% foi cortado, eles tinham 15% para sobreviver durante o ano de 2017. Não teve condições, entrou em colapso, a universidade fechou. Lembrando que a universidade ela é pública, né? Quem patrocina é a sociedade, é dinheiro público, e ela não patrocina para ter apenas uma entidade que forme alunos de nível superior, não. Ela patrocina para ter pesquisa, acima de tudo. Que esse investimento público retorne à sociedade a título de produção de conhecimentos, de forma mais ampla e não da formação individual. Quer dizer, a pesquisa também comprometida. É o que está mais comprometido. Desde o ano passado, a pesquisa sofreu um corte de 70% dos recursos. Esse ano, o próprio CNPq declarou inicialmente que não tinha recursos para pagar as bolsas até dezembro, né? E aí a gente já buscou informação. Infelizmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia e da Educação não fazem declarações assegurando o repasse do recurso, mas que está dialogando com o governo para conseguir esse recurso. Então, o que a gente percebe é que a educação não perdeu sua prioridade, né? Não tem uma prioridade, eles não estão se importando com isso, a gente percebe um movimento intenso aí, que vem do alto, lá em Brasília, né, de botar para escanteio as políticas sociais, a saúde, a educação, né? A gente vê que o caos está aumentando, a precarização está aumentando muito. E aí a nossa campanha, na verdade, é fazer com que a população sergipana também venha em defesa da universidade. A universidade é um patrimônio público do nosso Estado, né? De lá que saem os principais, a maioria, na verdade, né, dos profissionais que hoje atuam na escola pública, que atuam nas escolas, né, privadas, nos hospitais, né, na Previdência,
excelência na assistência saem da universidade pública. E a gente está com risco de perder aí o tamanho do nosso poder de atenção, de assistência à própria população. A coisa é mais grave do que nós temos, eu diria, a competência de traduzir. Porque é preciso ver que essa pressão social ela tem que ganhar uma amplitude além da imaginação. Que, vamos pressionar, vamos divulgar mais, vamos pressionar os nossos congressistas. Só que um pouco mais atrás já foi aprovada, né, toda essa mudança que se sabia que desencadearia nisso, que era congelamento dos investimentos, e a gente está no primeiro ano. São por mais 20 anos, né, esse congelamento. Então, quer dizer, não é só um alertar, não é só um falar, não é só fazer uma campanha, não é só que vem agora alguns trocados, não. A coisa é para valer. Exatamente. Corremos o risco de fechamento, talvez um tempo mais tarde, do prédio central, da unidade central da UFS, mas já se vislumbra um sério comprometimento dessas unidades recentemente abertas pelo interior do estado. Infelizmente sim. Na verdade, o que a gente percebe é que a partir do ano que vem esse congelamento, ou seja, do recurso que foi orçado para esse ano, só veio 45%. A partir de 2018, vai ser esses 45% até 2038. Então não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver. A inflação não permite que a gente consiga sobreviver com menos da metade do recurso que foi orçado no ano de 2017. Então o que a gente vê é um colapso de toda a universidade, seja do campus São Cristóvão, que é o maior, mas também dos outros campos que foram interiorizados e que são importantes, né, aí para as regiões do interior do estado de Sergipe. E a gente acredita que é sim necessário que a população se some a essa luta, que os parlamentares também se coloquem publicamente em defesa da nossa universidade pública, porque é a única que existe, e se privatizar a gente não vai ter mais, né? E a saída do governo está sendo justamente essa, a leitura que nós fazemos, porque o Ministério da Educação, depois que se assumiu um novo governo federal, ele não dialoga mais com os reitores, E aí essa pauta de recursos não é mais discutida. Amplamente, não recebe os movimentos sindicais, como a nossa federação, como o sindicato dos professores, eles não recebem mais para fazer nenhum diálogo sobre reposição salarial, por exemplo, sobre as próprias condições de trabalho nas universidades. E aí o resultado é esse, que a gente está vendo agora. Se a gente não fizer essa mobilização grande no país inteiro agora, que inclusive não é suficiente que seja só o estado de Sergipe, né, mas o Brasil inteiro precisa fazer uma grande mobilização em defesa da universidade pública, ou ela será privatizada. E não é apenas um grito, né, não é apenas um panelaço de minutos, é uma mobilização social de comprometimento de cada um passar a influência que tem para tentar reverter esse processo que está planejado e que é dramático, porque é o futuro do país, é a pesquisa, são os bilhões já investidos nas universidades federais. Exato. Fábio, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Uma leitura triste, mas real do que estamos vivendo. Exatamente. Muito obrigado. Messias, a gente agradece. Sempre que você precisar, a gente tem várias pessoas que podem vir, estamos à disposição. Já contamos desde já com o seu apoio em defesa da nossa universidade pública. Ok, já declarado. Muito obrigado. Um grande abraço. Bom dia. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas antes eu aproveito para lembrar que o nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro.